Olá, eu sou Thaís Dávila e está começando a Granja na TV, sua conexão diária com o agronegócio. A Expo Inter 2024 encerrou com mais de 8 bilhões em negócios fechados. O resultado supera as vendas de 2023, apesar das dificuldades. A feira do próximo ano já tem data marcada para acontecer. Retomada foi a palavra usada pelos organizadores para definir a 47ª Expo Inter, uma feira marcada por incertezas que terminou com números surpreendentes. A gente tinha uma expectativa de fazer algo como 50% do que se fez no ano passado, como esperança, né? Mas sem às vezes até um pouco mais pessimista, achando que podia ser pior, podíamos ter um parque meio esvaziado, as casas fechadas, e não foi nada disso que a gente viu. A gente viu uma pujança e muitas vezes uma estrutura melhor do que no ano passado. O primeiro grande evento pós-enchente foi carregado de significados. Com 90% da área atingida pela cheia, o Parque de Exposições precisou ser reestruturado. As marcas e os símbolos que ficaram da tragédia ainda se fizeram presentes. Além do caramelo, profissionais que atuaram durante a enchente foram homenageados na pista central. Uma justa homenagem aos profissionais, aos voluntários, a todos que se engajaram nos resgates, porque de alguma forma nos transporta ali, né, para aqueles meses ali atrás, em que todos nós sofremos muito, muito juntos, e ver justamente e nos conectarmos com aquele sentimento, eu acho que é algo que a gente vai ter, como eu disse, como uma cicatriz, a gente, né, cura a ferida, mas a marca fica, e nos relembra daquilo que a gente passou, não para ficarmos sofrendo a mesma dor, mas para lembrarmos, inclusive, a nossa capacidade de superação. Como já era esperada, a presença do público foi um pouco mais tímida que no ano passado, mas as vendas superaram. Foram mais de 8,1 bilhões de reais em negócios fechados, um aumento de cerca de 1% em relação à feira de 2023, com destaque para as vendas e leilões de animais que superaram 50%. E nós, criadores, atendemos o chamado e viemos, mas faço esse registro. Não é porque os números foram bons que está tudo bem lá. Não é porque está tudo bem. É sinal que está todo mundo com vontade de vencer. O pavilhão da agricultura familiar novamente foi um dos grandes sucessos da Expo Inter. Com 41 empreendimentos a mais que no ano passado, as vendas ficaram em torno de 11 milhões de reais. Mais de 25% a mais que em 2023. Para muitos pequenos agricultores, as vendas na Expo Inter representam metade do faturamento do ano. Muitos deles que perderam tudo e estão aí expondo, começando do zero, aí dessa região atingida pela tragédia climática que viveu o nosso estado. A comercialização de máquinas e implementos agrícolas foi de mais de 7 bilhões de reais nas vendas, mantendo uma estabilidade em relação ao número de 2023. Já os insumos tiveram baixa de mais de 50%, diminuição justificada pela dívida acumulada pelos agricultores gaúchos, que impossibilita acessar linhas de créditos. Então, a gente tem um grande consumo de máquinas e uma redução de tomada de crédito para insumos, o que parece um pouco de incoerência, e é muito por conta desse cenário que a gente tem grandes produtores do Brasil que para cá vêm adquirir máquinas e quem sabe, né, estamos todos torcendo para que as medidas anunciadas pelo governo federal se concretizem nesta semana, e aí a gente, então, passa a ter recuperação dos números de aquisição de insumos e preparo das nossas lavouras. Uma Expo Inter que ficará para a história como aquela que até 2 meses atrás existiam dúvidas se poderia acontecer, mas que nos números e na grandiosidade foi tão boa ou até mesmo melhor que nas outras edições. Faz bastante tempo que eu já venho na Expo Inter. Então, depois das enchentes, maravilha, tá tudo ótimo. Aprovado, com certeza. Seguimos ainda com o balanço da Expo Inter 2024 e recebo aqui no programa Granja na TV José Arthur Martins, que é vice-presidente da FEBRAC, mas por mais de 40 anos aí esteve envolvido diretamente na organização da Expo Inter como servidor da Secretaria da Agricultura. Tudo bem, Zé Arthur? Olá, Thaís. Prazer falar contigo de novo.
Da mesma forma. Bom, vamos fazer essa avaliação aí. A gente viu os números apresentados na matéria da Carol e queria ver qual a tua avaliação aí como conhecedor de tantos anos de Expo Inter sobre essa edição da superação, como foi apelidada a Expo Inter 2024. Olha, Thaís, eu vou te dizer que me surpreendeu, apesar de toda a experiência, vamos dizer assim, que eu tenho de Expo Inter. E ela começou com previsões que seriam, pelo menos, reservadas, né? Mas, e usando somente os valores de venda de animais durante a Expo Inter, que para mim é o grande foco da exposição, né? Esse aumento aí de mais de 30% no volume de comercialização, olha, me surpreendeu de uma maneira que eu, olha, não podia esperar, né? A gente achava que seria uma Expo Inter com muita reserva, com muitos cuidados, né? E no final nós tivemos aí uma presença de público surpreendente, né? Os valores lá de agricultura familiar vendendo também de uma maneira que não se esperava, né? Mas, como eu volto a dizer, o foco, né, na minha visão, com a venda de animais, que o ano passado deu aí pouco mais de 12 milhões de reais, e nós chegarmos a esse ano com 17 milhões de reais, surpreende, né? E se a gente acompanhar os valores de comercialização ano a ano, eles sempre sentiam um crescimento, às vezes uma diminuição de valores pouco significativos, né, percentualmente. Mas esse ano realmente foi surpreendente. Foi uma Expo Inter. Olha, eu duvido que alguém esperasse que tivéssemos um resultado, todos os resultados, né? Agricultura familiar, venda de automóveis, equipamentos, a área do CIMER, né? Máquinas e implementos, todo mundo teve aumentos superlativos. Eu acho que essa Expo Inter vai ficar na história, né? De qualquer maneira, não só por ter sido essa venda, né? Essa exposição que seria de uma recuperação, mas eu vou te dizer, olha, bota a recuperação nisso. Que bom. Mas eu não sei se você chegou a visitar o Parque de Exposições Assis Brasil antes da feira, chegou a ver qual é a situação que estava por lá dias antes, né, de começar a exposição? Olha, Thaís, eu vinha visitando o parque, né, desde umas 2 ou 3 semanas antes de começar a exposição. A exposição, para mim, ela começa no dia 19, no caso desse ano, né? Que é quando iniciam as entradas dos animais. 2 semanas anteriores, eu fazia visitas quase que diárias ao parque. E a gente olhava e dizia, olha, esse troço não vai dar certo, não tem como funcionar. O parque, 2, 3 semanas antes, era um verdadeiro canteiro de obras, e obras que a gente via assim, não vai dar, não vai dar tempo para fazer tudo isso. Mas houve aí uma conjunção, né, de todos os copromotores, Farsul, Febrac, a Prefeitura de Esteio foi importantíssima nessa participação e, claro, né, o empenho todo do pessoal da Secretaria da Agricultura, que requisitou um maior número de funcionários para que se pudesse chegar à abertura, né, do parque ao público no dia 24, o parque, vamos dizer, em regular condição. Ele estava bem bom, mas ainda durante aquela semana, né, que, como eu digo, foi da entrada dos animais do dia 19 ao 23, ainda a gente tinha dúvida se seria possível ter uma Expo Inter nos moldes que aconteceu a Expo Inter desse ano. A gente percebeu, né, Zé Arthur, um esforço das pessoas em participar. Muita gente veio, por exemplo, de São Paulo de carro, das empresas de medicamentos e de laboratórios, para fazer, né, garantir a presença nessa edição da Expo Inter. Você teve também essa impressão? Sem dúvida. Me surpreendeu, porque a gente achava, né, e até houve um comentário, olha, a Expo Inter vai ser um desastre porque não temos aeroporto, a dificuldade de vir ao Rio Grande do Sul ou vir a Porto Alegre ou a Canoas, que seja, né, poucos voos, mas principalmente, né, com essa área de laboratório, que eu tenho muitos contatos com colegas médicos veterinários que trabalham, né, nessa área, me surpreendeu porque as sedes dos laboratórios aqui no parque estavam movimentadíssimas, ou seja, houve um esforço, inclusive, né, não sei se do pessoal de São Paulo, em tentar ajudar nessa recuperação do estado do Rio Grande do Sul, né,
na Expo Inter, que fez com que as áreas de laboratórios, principalmente, né, estivessem muito movimentadas. E também no segmento, como eu digo, no segmento de palestras, né, de seminários, houve uma presença, uma participação muito maciça também de palestrantes e visitantes de fora do estado. Como eles chegaram aqui, agora tu está me dando, né, algumas razões. Quer dizer, muita gente se movimentou, inclusive de carro, né? Santa Catarina, Paraná, provavelmente agora, pessoal de mais acima, né, São Paulo, Minas Gerais e até do Brasil Central, que tiveram que vir, né, ou vieram de avião, uns voos bastante difíceis, ou vieram de carro. Mas, de qualquer maneira, a circulação, né, de pessoas nesses dias técnicos, como eu chamo, foi surpreendente, e principalmente também nas áreas de laboratórios, laboratórios veterinários. Né? Pois é, você mencionou... e coisa e tal. Sim, você mencionou uma questão importante aí, que são as palestras e as oportunidades de aprendizado que a Expo Inter oferece. A cada ano, essa programação ela fica mais robusta e traz temas cada vez mais atuais. Isso você percebeu, aí você que está mais ligado à área dos animais, né? Você percebe também que há um robustecimento, digamos assim, da programação técnica, que se o produtor não for para comprar, se ele estiver com esse problema ainda do endividamento ou da questão das dívidas, das enchentes, ele pode pelo menos ir para se capacitar, para aprender e desenvolver novas técnicas que vão melhorar a sua propriedade ao longo do tempo? Olha, Thaís, se a gente fizer uma análise histórica, né? Sei lá, bota 15 anos atrás, 20 anos atrás, a que se resumia a Expo Inter? Ao julgamento dos animais. Claro, quando apareceu o segmento da agricultura familiar, depois apareceu o segmento de máquinas e implementos, né? Mas a Expo Inter era basicamente o julgamento dos animais e o pessoal não tinha mais muito o que fazer, né? A gente tinha um auditório, que era o auditório da administração do parque, inclusive, e o auditório da Farsul, que tinha uma movimentação, assim, eu te digo que nos dias de hoje, né, com a quantidade de palestras e seminários, tanto né, algumas associações como a própria administração do parque vem providenciando um maior número de locais para que possam acontecer essas atividades. Então, hoje a gente tem, né, eu me lembro até de um local que era uma pista de julgamento, uma pista de leilões, que foi transformado no centro de eventos, né, o centro de eventos Carlos Rio Bacias Perotto, que antigamente era uma pista de leilões, um local multitarefa, vamos dizer assim, né, que pode acolher tanto leilões de animais como palestras e seminários. A própria sede da FEBRAC montou um auditório, a administração do parque, a Federacite, a Farsul, enfim. Hoje a gente tem vários locais para esse tipo de atividade. E uma coisa que me chamou a atenção esse ano, eles estavam sempre com atividade. Sempre tinha, fosse de manhã ou de tarde, sempre tinha uma palestra. Então, a Expo Inter também passou a ser já de algum tempo, um local, um momento de atualização, não só nas questões genéticas, de julgamento dos animais, observar novas linhagens genéticas e tal, mas também um local de avaliação ou de melhoramento pessoal, né? As pessoas estão vindo para se atualizarem com os últimos temas, as novidades do que é apresentado aqui no parque. Muito bem, José Arthur Martins, certamente vamos nos falar aí por mais vezes, sempre trazendo muitas informações sobre a área aí, agora representando a Federação das Associações dos Criadores de Animais de Raça. Muito obrigada pela sua participação e até a próxima. Obrigado, Thaís. Até a próxima. A Granja na TV faz um rápido intervalo, em seguidinha a gente está de volta. Estamos de volta com a Granja na TV. E segunda-feira é dia de análise de mercado com os especialistas da Grão Direto. Eu converso hoje com o analista de mercado da plataforma Grão Direto, Gabriel Souza. Tudo bem, Gabriel? Como é que tá? Tudo em ordem? Tudo bem por aqui. Bem-vindo de volta aqui ao programa Granja na TV. Como é que foi o mercado aí na última semana e o que se projeta aí para essa semana no mercado de grãos?
Na semana anterior a gente viu uma breve recuperação, né? A gente viu aí tanto a soja quanto o milho fechando lá em Chicago, referenciando o contrato novembro próximo aí dos 3% de alta. O dólar acabou ajudando também, né? Fechando próximo também dos 3%, fechou até um pouquinho acima dos 3%. Isso acabou fomentando um pouco o mercado e a gente viu bastante um volume de negociação um pouco maior do que as semanas passadas, né? Bom, e teve a questão da alta do dólar, isso. De que forma isso impactou o mercado? Isso acaba impactando diretamente, né? O dólar mais alto ele favorece a importação a partir do Brasil. Então, os importadores acabam atuando no mercado de maneira um pouco mais agressiva, né? Já que a moeda deles está mais forte perante a nossa. E isso acaba gerando um volume maior de negociação, condições melhores de venda também para o produtor. E até a gente viu, né, os valores ali próximos, né, das máximas do ano, se a gente for considerar todo o período aí de 2024, superou até o que a gente viu praticado em algumas regiões, o que a gente viu praticado ali mais ou menos em julho, né, no comecinho de julho ali, mais ou menos dia 2 de julho, teve o pico, né, do dólar, isso acabou favorecendo, e também lá para o dia 25, 24 de julho a gente teve volume alto também de negociação por conta do dólar, também o câmbio o cebote deu uma respirada, mas a gente viu finalmente a soja se aproximando desses patamares, mesmo com a situação de Chicago não muito legal. O Brasil deve começar o plantio da safra aí no final desse mês, né, em algumas regiões. Você acredita que essa tendência aí de uma super safra nos Estados Unidos, um desconhecimento aí ou uma certeza em relação à China, pode gerar uma timidez no produtor de soja ou ele não está considerando isso hoje no país e tende a fazer uma safra grande também? Nas semanas anteriores eu rodei o estado do Goiás, conversei com alguns produtores rurais e minha pergunta para eles foi: e aí, tem coragem de reduzir a área de Sim. soja? Nenhum tem coragem. Então, a expectativa, por mais que os preços ainda não estejam favorecidos, eles preferem continuar as áreas e ver como é que vai ser no final das contas. Para isso, ainda vai acabar gerando um volume maior, né, considerando uma safra, pelo menos mantendo a atual do que a gente vem no ritmo brasileiro, mas a gente precisa ficar atento, né? O clima desse ano passado, dessa safra, foi bem apertado, foi complexo, não foi fácil de entender as variáveis que estavam sendo compostas ali, mas o produtor é muito arriscado ele não plantar, né? Reduzir a área e tudo mais. Talvez ele não adquira áreas novas, não pegue novos arrendamentos, mas eu creio que a gente vai conseguir manter pelo menos uma estruturação ali de área de plantio e tudo mais. Agora falando um pouco sobre milho, Gabriel, o que a gente tem de destaque para o milho essa semana? Bom, o milho, na mesma pegada assim da soja, né, nas movimentações, a gente viu um milho mais ativo nas semanas anteriores. A precificação do milho também deu uma recuperada, a gente estava em patamares complicados de milho, né? O milho, a queda do milho, ela foi muito mais volátil. Ela é mais intensa. E a gente viu desde o começo lá de pandemia, por exemplo, onde a primeira travada do milho e a segunda ali durante o período de pandemia, lá em 2020, 2021, ele subiu 45% de uma região para outra. A soja, por exemplo, subiu 15%. O que isso reflete nos dias de hoje? O milho também teve uma queda mais expressiva. O milho acabou reduzindo mais os patamares. Olhando assim tecnicamente, né, sinceramente, agora um panorama mais Gabriel aqui de análise, o milho está no patamar muito baixo. Isso acaba favorecendo em si algumas compras pontuais dos importadores e também para o mercado interno, mas o volume de milho também é alto. Agora, com a safra americana, a gente entende ali que o patamar de preço hoje, ele realmente está muito barato. Então, a expectativa que a gente tem, né, vendo esses últimos dias aí de movimentações da semana anterior, é que a demanda comece a andar um pouco mais, que os preços comecem a melhorar, e isso acaba incentivando o produtor a fechar mais negócio. O milho, na sua opinião, ele está um pouco menos suscetível aí ao mercado internacional? Ele tem a sua regulação interna aí, porque o mercado físico é bastante ativo aqui em função das proteínas, né, Gabriel? Exato, até se a gente for considerar, né, com relação ao consumo interno, ele foi bem expressivo. O milho realmente ele é bastante usado aqui para o mercado interno, também os Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele produz bastante milho, né? Se a gente for analisar, ele produz só de milho lá o que a gente não produz aqui em grãos no geral, mas o mercado interno lá também é bastante alto. E tendo o mercado interno alto, a demanda da China, se ela precisar no momento, com a demanda do Brasil interna alta, com a demanda dos Estados Unidos interna alta, fica pouco produto disponível para exportação.
Então, a gente acaba depois vendo uma melhora de preço e tudo mais. Isso é comum acontecer nessa faixa que a gente está vivendo agora, mas do meio do segundo semestre para frente. Então, é mais aguardar agora como é que vai ser essa retomada, né? Hoje é feriado nos Estados Unidos, tem algumas praças que vão acabar rodando, negociando. Então, nossa expectativa é a partir de hoje à noite, né, na hora que começar a ser negociado, a partir de amanhã cedo também a gente vai ter uma estruturação melhor de como vai ser o início dessa semana. Tá certo, então, Gabriel Souza, da Grão Direto. Muito obrigada por esse seu olhar aí, trazendo as informações para o nosso telespectador. Um abraço e até segunda-feira que vem. Obrigado, gente. Até mais. Durante a Expo Inter, eu conversei com o economista-chefe da Farsul, Antônio da Luz, que também fez uma análise da feira. Ele falou sobre os projetos aí do governo que devem ser anunciados até quarta-feira em relação à renegociação das dívidas e as linhas de financiamento especiais para os produtores atingidos pelas enchentes. Vamos conferir. Sexta-feira de Expo Inter foi um dos dias mais importantes desde os últimos 4 meses, desde as enchentes no Rio Grande do Sul. Aqui comigo está Antônio da Luz, economista-chefe da Farsul, que acompanhou as reuniões aí com os ministros e com as instituições financeiras. Chegaram a um bom termo para os produtores gaúchos, Antônio? Thaís, primeiro, prazer estar contigo, prazer estar aqui na Umbra TV. Estamos muito próximos vamos aguardar agora as publicações, as últimas modificações, que tem ainda alguns trâmites importantes que nós mesmos pleiteamos, mas eu acredito que a maior parte do problema está bem encaminhado. Porque quando nós fizemos a nossa proposta lá em maio, dia 7 de maio, nós entregamos para o governo uma proposta, que era a criação de uma nova linha para que o produtor pudesse acessá-la e ele pagar os seus credores. E aí ficaram com uma única dívida de longo prazo. Essa é a nossa proposta, com 15 anos, 3% de juros e 2 anos de carência. Muito bem, o governo fez medida provisória, fez decreto, fez outra medida provisória, fez resolução para terminar fazendo o que a gente propôs. Mas antes tarde do que mais tarde. Agora o governo está trazendo a possibilidade do produtor acessar o Fundo Social. Aí, neste caso, hoje nós temos 1 ano de carência e 8 anos. Nós estamos tentando elevar para 1 ano de carência e 9 anos, que deve ficar 10 anos para o pagamento. A retirada da necessidade dos comitês municipais, que aquilo só gera problema para os municípios. O juro vai ser entre 6 e 8, porque para diminuir o spread para os bancos, né, porque isso é uma operação com juros, é importante o nosso telespectador saber que nós vamos pagar juros, não tem nada de graça. Mas para os bancos receberem menos, eles topam desde que tenha o fundo garantidor, que garanta um percentual maior de stop loss, que é uma questão bancária, e aumente de 85% para 100% o nível de cobertura, eles topam baixar o juro. O BNDES tem que baixar o ganho dele, porque o BNDES está ganhando 1,5% nesse processo, a gente acha um absurdo, não vai correr risco nenhum. Sim. E o próprio Fundo Social, que cobra 4%, baseado na inflação, a gente está sugerindo que use a meta de inflação, que é 3%. Se essas propostas todas forem encaminhadas e aceitas, e é possível que assim o seja, nós ficaremos com juros de 6%. Então, está muito próximo daquilo que foi pleiteado. Então, estamos, sim, muito, muito perto de conseguir uma solução para milhares de produtores. Hoje nós estávamos falando com os agentes financeiros, tem um agente financeiro, tem 154 mil pessoas esperando, tem outro lá que são 90 mil esperando, eu não vou citar o nome aqui, mas dá quase 300 mil produtores que estão só aguardando sair uma medida para conseguir resolver sua vida pós-enchente. Que já estava dramática também, né? Sim, que já vem de um problema de estiagem, enfim, 2 anos de estiagens consecutivos, tu acompanhaste muito de perto isso, e agora este problema, então não é um problema isolado o excesso de chuvas, ele é encadeado a um evento climático que é único. Essas duas enchentes, aliás, essas duas estiagens e a enchente, isso está tudo encadeado num único evento, de sair de um super laninha para um super laninha. Então, isso precisava ter um endereçamento e parece que nós estamos muito próximos. Agora, também a desnegativação, né? Agora são neologismos, mas que funciona, foi aprovado no Congresso, e agora o presidente da República deve, no início da semana que vem, fazer 2 de setembro, né? Fazer a homologação da lei,
Então, estamos muito próximos de encontrar uma solução que vai resolver o problema aí de mais de 300 mil produtores rurais. Então, quem sabe teremos uma boa safra de verão. Aí, quando tudo isso resolver, vai ser aquela correria para conseguir pegar novo crédito, para conseguir achar adubo, para conseguir achar defensivos, para tocar. Mas esse vai ser um segundo problema, né? Logística, a gente vai ter muito problema, porque demorou muito. Mas a gente não quer aqui falar do que aconteceu, a gente quer olhar para frente com uma perspectiva positiva. Que bom, muito obrigada, Antônio. Obrigado a você, Thaís. E nós vimos que os números da comercialização de animais na Expo Inter superaram em 48% as vendas da edição do ano passado. Eu perguntei ao presidente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, Gedeão Pereira, o significado deste número frente à fase do ciclo da pecuária que é vivido hoje pelo pecuarista gaúcho. Confira. Queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre o ciclo da pecuária e esse resultado da venda de animais na Expo Inter. Olha, Thaís, provavelmente ainda, porque este tema, ciclo da pecuária, porque na verdade, o que normalmente acontece? Tu sabe disso porque tu é uma repórter campeira desde muito tempo. O que acontece? Quando os preços que nós chegamos a $5, foi algo realmente inusitado. Eu me recordo que eu estava numa missão do governo passado, que eu fiquei na Indonésia, e eu andava com a turma da carne. E quando nós estávamos vendendo boi a $5, o cara me disse: o boi vai vir para $3. Eu disse: tu vai nos quebrar. Mas não tem saída, eu estou com o mercado na minha frente, realmente eu estava acompanhando o mercado, que aí vem Filipinas, Indonésia, Malásia, Singapura, e eu vivenciei esse aspecto, que o boi viria para $3. E o boi vem de 5 para 3 no creio que 90 a 120 dias. Foi algo caótico, não só para nós, foi para nós e todo o Mercosul, que dependemos fortemente das exportações de carne. Então, quando começa este processo, o produtor, como forma de se capitalizar um pouco ou se manter à tona, ele começa a matar matrizes. Você sabe disso aí. E quando tu começa a matar matrizes, o que acontece? Tu aumenta ainda a oferta de carne no mercado e tu derruba mais o mercado. Então, o que acontece? Quando chega ao fim deste processo, começa também a diminuir a oferta de carne e começa a subir. E tem um agravante que esse ano está acontecendo, que aconteceu esta semana, essas últimas 2 semanas, esses grandes incêndios que estão acontecendo no Brasil Central. Que a seca no Brasil Central, o Brasil Central, o Brasil, que é o maior fornecedor de carne bovina, parece que este processo começa a se acelerar. E ontem, conversando com o Camardelli da BPA, que vocês conhecem muito bem, o Camardelli me deu esta notícia. E me deu outra notícia que eu não sei nem se que vocês querem verificar. O JBS teve 2 plantas grandes frigoríficas interditadas nos Estados Unidos porque apareceu ractopamina. Porque o americano ele permite o uso de anabolizantes, que não é permitido para nós aqui. E isso aí também é um sinal de que o produtor americano está descapitalizado, teve que antecipar vários que não cumpriu o período de carência. E apareceram, então, eles tiveram 2 plantas interditadas e grandes. Então, são sintomas de que o ciclo pecuário está invertendo a sua curva, já com uma suba de preço no Brasil Central já desta semana, e possivelmente ele agora comece numa subida de novo. Não tenha possivelmente isso em visão do produtor, mas aqui parece que nesses números aqui também é muito forte o cavalo crioulo, propriamente a pecuária de corte. A ovinocultura virou algo, muita paixão na ovinocultura, e tem. E eles têm um mérito tremendo, porque a lã continua sem valor, ainda sem perspectiva. Mas o ciclo pecuário, mais ou menos, os países não estão satisfeitos com as novidades aí. E a Granja na TV, com o balanço da Expo Inter 2024, a Expo Inter da Superação, fica por aqui. Amanhã a gente volta com muito mais informação para você. Até lá!